Sim. Disponibilizá-la aí para vocês. Agora que está gravando só para registros, para registro, 3 listas de exercícios, cada uma delas valendo 2 pontos, e uma resenha crítica de um texto valendo 4 pontos. É assim que vocês serão avaliadas aí nesse segundo bimestre do semestre, para fechamento da P2 de vocês, da N2, aliás, de vocês. N2 será composta de 3 exercícios e o TIP. Vamos começar com conteúdo novo, então, pessoal. Lembrando que daquela lista que vocês já me entregaram, também estou aberto ainda a tirar dúvidas. Vocês ainda podem enviar, tá bom? Mas lembrando que não é só porque a gente viu fração e troca de base que vem desses assuntos novos. Esses assuntos antigos são deixados para trás. A característica da educação matemática, ela é contínua, né? Então, os conteúdos, na verdade, eles vão se acumulando e a gente não vai substituir um pelo outro, mas vai, de fato, se acumulando. Vamos lá, então, pessoal. O assunto que eu vou começar a ensinar para vocês hoje, ele começa a ser ensinado no quarto bimestre do quarto ano do ensino fundamental 1 e ele adentra todo o quinto ano do ensino fundamental 1, que nós aprenderemos duas novas operações matemáticas aí, a potenciação e a radiciação, tá? Mais gente aqui pedindo para entrar, a Júnia. Então vamos lá para a gente começar. Primeiro vocês dizem se vocês estão vendo aí, vou compartilhar aqui uma apresentaçãozinha de slides com vocês. Aí vocês me dizem se estão vendo aí a minha apresentação, tá? E quando eu começo a apresentação, eu não tenho mais acesso ao chat. Colocando aqui. Vocês estão vendo a minha apresentação de slides aí, pessoal? Sim. Sim. Ótimo, muito bom. Então, esse será o nosso conteúdo, uma parte do nosso conteúdo do segundo bimestre aqui. Duas novas operações, chamadas de radiciação e potenciação. Potência e raiz quadrada. Esse será o conteúdo uma parte do conteúdo desse segundo bimestre. Na próxima aula eu vou passar o outro e já vou deixar disponível para vocês a lista. Vou começar a resolver alguns exercícios da lista hoje com vocês. Então, potenciação e radiciação. Vamos lá. Primeiro, nós vamos começar pela potenciação. O que é potenciação? Potenciação é uma operação matemática que indica multiplicação de fatores iguais. Só lembrando para vocês rapidamente do que é uma operação matemática. Chamamos de operação matemática, só deixa eu colocar mais o pessoal aqui para cá. Gente pedindo para entrar. Operação matemática é toda associação de dois números que resulta em um terceiro. Nós chamamos de operação em matemática. Então, associo dois números, não importa que tipo de associação que eu faço com esses dois números. Qualquer associação entre dois números que resulta em um terceiro é chamado pela matemática de operação. Então, entendemos a potenciação como sendo uma operação também. Que operação que é essa de potenciação? Observe o meu exemplo. Isso é uma potenciação. Eu associo 5 com o número 3 pequenininho aqui em cima, e essa associação entre o 5 e o 3 resulta num terceiro número, que é o 125 aqui, que nós chamamos de potência. Isso é uma potenciação. Pronunciamos assim, 5 elevado ao cubo é igual a 125. Esse 5 que está aqui é chamado de base da potência. Esse que aparece aqui em cima é chamado de expoente. E o resultado de uma potenciação recebe o nome de potência. 5 elevado ao cubo é igual a 125. Mas como que a gente faz essa associação entre esses dois números? Como é que eu estou associando o 5 e o 3? Isso está me resultando em 25. Estou associando da seguinte maneira. Essa é a associação, é a operação potenciação. Observem, 5 ao cubo significa 5 vezes 5 vezes 5, 3 vezes. Então, esse númerozinho aqui de cima, que nós chamamos de expoente, ele expressa para mim quantas vezes o 5, a base, que para esse caso específico é o 5, quantas vezes a base será multiplicada por ela mesma. Então, 5 elevado ao cubo, quando eu tenho esse 3 aqui, implica em 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25, vezes 5 de novo, 125.
Esse daqui, ó, 2 elevado ao cubo, segue a mesma ideia, ó. O 3 aqui em cima, que nós chamamos de expoente, ele me indica quantas vezes o 2, que é a base, será multiplicado por ele mesmo. Ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8. 6 ao quadrado, ó. O 2 aqui, ele indica quantas vezes o número 6 será multiplicado por ele mesmo. Ou seja, para esse caso específico, 6 será multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Ó. 6 vezes 6, 36. Até aqui alguma dúvida, pessoal? Tá tranquilo? Você já conhecia um pouco de potência, né? Sim. Cai bastante. Não, pode falar. Alguém chamou? Não. Até aqui tá tranquilo, gente? Tá muito rápido, não tá? Só explicando para vocês que é potência. Potência é uma operação matemática em que é o expoente, que é o númerozinho de cima, indica quantas vezes a base, o número grande, será multiplicada por ele mesmo. Isso é potência. Esse assunto começa, segundo o MEC, no 4º bimestre, 4º ano do ensino fundamental 1, segundo o MEC, os PCNs e a própria BNCC, né, Base Nacional Curricular Comum. Devemos começar o processo de ensino e aprendizagem das potências no 4º ano do ensino fundamental 1. Aqui, ó. Os números podem ser... aqui eu vou falar de um conjunto na matemática para vocês, que é muito importante, a gente tem que saber. Já vou dizer para vocês a importância deles e tudo bonitinho, ó. É o conjunto dos números quadrados perfeitos. Os números podem ser escritos como expoente de 2. Esses números são chamados de quadrados perfeitos. Como assim expoente de 2, pessoal? Professor? Aqui eu tenho um conjuntinho dos números quadrados perfeitos, ó. É importante que um aluno do 4º ano saiba contar o conjunto dos quadrados perfeitos. Aí eu vou abrir um capítulo aqui só para explicar para vocês bonitinho e dar propostas de sugestão aí de intervenção didática para quando vocês estiverem em sala de aula ou forem coordenadoras, diretores. O professor, Pois não, pode falar. me interromper, mas a Aline e a Isa, a Isabela, estão falando que não está conseguindo escutar seu áudio. O que pode estar acontecendo? Elas estão com problema no áudio, não estão conseguindo abrir, é isso? Elas não estão conseguindo se escutar. Ah, fala assim. Que está sem áudio. Uhum. Fala para ela entrar, sair e depois entrar de novo, que às vezes o problema é resolvido por conta disso. Quando muitas pessoas entram ao mesmo tempo, às vezes cruza o áudio mesmo e elas ficam sem ouvir. Ah, entendi. Aí, se Fala isso não resolver, aí pode ser o quê? Elas falaram que já entraram e voltaram e não resolveu. Se não conseguir resolver, tem que ver se ela está acessando o celular. Se for pelo computador, eu já mostro aqui para vocês como é que faz. Vocês vão passar a dica para ela. Tá bom. Obrigada. No canto inferior direito da tela e tem um íconezinho aí que são dos volumes, né? Tem que ajustar o volume para ouvir o volume do Zoom. Tá bom, então. Obrigada. De nada. Então, vamos lá. Esse conjuntinho para matemática aqui dos quadrados perfeitos, ele funciona assim, ó. Atenção que ele é um conjunto numérico para matemática muito, 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 muito importante, ó. Esse é o conjunto dos quadrados perfeitos. Esse Q aqui é o conjunto dos números quadrados perfeitos. Esse N aqui de embaixo que eu coloquei é como ele é produzido, ó. O conjunto dos quadrados perfeitos... Opa, passou uma aqui. O conjunto dos quadrados perfeitos, ele é composto assim, ó. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. O próximo seria o 64, o outro seria o 81. Para quem não percebeu como esse conjunto é produzido, a lógica com que ele é feito, esse conjunto, é importante. O MEC orienta que todo aluno saiba contar os números quadrados perfeitos até o 100. Então, a contagem até o 100 ficaria assim, ó. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. Como esse conjunto numérico dos quadrados perfeitos, como ele é produzido? Ele é produzido assim. Eu pego o conjuntinho dos números naturais, que é aquele mais básico de todos, que é o 0, 1, 2, 3, 4, 5, a sequência natural, aquele que é utilizado para contagem biunívoca.
e eu elevo cada um deles ao quadrado. Observem, 0 elevado ao quadrado, ou seja, 0 vezes 0. Desculpa, gente, está passando aqui sozinho. 0 vezes 0 é 0. Observem lá, 1 elevado ao quadrado é igual a 1 vezes 1, portanto, 1 elevado ao quadrado é igual a 1. 2 elevado ao quadrado, estão percebendo que a sequência natural aqui, só que ela está sendo elevada ao quadrado, ó. 0 ao quadrado, 0, 1 ao quadrado, 1, 2 ao quadrado, 4, 3 ao quadrado, 9, 4 ao quadrado, 16. É importante que todos nós saibamos contar a sequência natural, e saibamos contar na sequência chamada de sequência dos quadrados perfeitos. Vai ter um exercício lá da das listas, que eu vou pedir para vocês enumerarem os quadrados perfeitos. O que é o conjunto dos quadrados perfeitos? É a sequência natural, só que toda ela é elevada ao quadrado. Esse daqui também pode ser entendido como o conjunto dos números, eu vou falar sobre isso depois, mas pode ser entendido como o conjunto dos números que tem raiz quadrada exata. Ó, raiz quadrada de 0 é 0, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de 4 é 2, raiz quadrada de 9 é 3, raiz quadrada de 16 é 4 e assim sucessivamente. Por isso que é muito importante que todo cidadão conheça pelo menos o conjunto dos quadrados perfeitos e saiba contá-los assim até o 100. Como é que a gente sugere que isso seja trabalhado em sala de aula, principalmente para vocês, professores? Sempre com atividade lúdica. Por exemplo, um tipo de atividade lúdica que proporciona, que melhora muito o processo de contagem. Lembrando que eu vou abrir um capítulo aqui para vocês nessas aulas só para falarmos sobre a contagem, que é um dos assuntos mais importantes da matemática e deve ser trabalhado em sala de aula. E a BNCC bate muito em cima disso, que é a contagem. Uma das melhores maneiras, assim, mais consagradas e mais legais de nós trabalharmos com contagem com crianças em sala de aula é pulando corda. Acho que eu já comentei sobre isso em sala de aula com vocês, mas, por exemplo, ó, ao invés do aluno estar pulando corda lá e contando no que nós chamamos de sequência natural, que é muito fácil, você pode sugerir para ele que ele pule corda contando em outras sequências, inclusive na sequência dos quadrados perfeitos, sendo que a punição para quem erra um dos elementos da contagem é sair de pular corda para entrar o próximo. Então ele não precisa errar, pular de cordas. Ele pode simplesmente você pode simplesmente brincar com os alunos desse jeito, ele vai estar aprendendo. Olha lá, a sequência dos quadrados perfeitos. Ó, 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49. Na sequência viria o 64, 81 e 100. O aluno tem que saber disso, tá? Mais para frente nós falaremos muito também de quando o aluno de vocês, ensino fundamental 1, sai de vocês pedagogos para irem para o Fundamental 2 especialista na parte matemática. O que é imprescindível que o aluno saiba para que você possa aprová-lo para os anos seguintes da educação. Isso nós falaremos mais para frente. Mas, gente, por favor, até aqui dúvidas, lembrando que eu falo pra caramba, mas vocês podem me interromper a qualquer momento, tá? Alguma dúvida aí? Por enquanto tá facinho. As dúvidas surgem na hora de fazer as listas, né? Que eu sei. Isso, é. É normal, isso é sempre assim. O nome disso... é bacana, é isso que eu gosto de dar aula para pedagogia. Sim, é bacana conversar sobre isso com vocês. Atenção quando vocês estiverem dando aula também. Saber fazer um exercício com a ajuda do professor ou reproduzindo da lousa e depois não conseguir fazer sozinho faz parte do processo de ensino e aprendizagem da matemática, tá? Inclusive, no processo de ensino e aprendizagem da matemática, nós dizemos que quando o aluno está nesse processo, isso acontece com qualquer aluno de qualquer nível de ensino. Agora, no meio da aula, não vou entender nada. Oi, gente. Não está conseguindo ouvir o áudio ainda? Agora foi. Professor. É eu falando. Quem é que está falando? Professor. Oi, pode falar. Agora... Essa contagem, ela é tipo assim, é o número elevado ao quadrado, é os resultados que dão em cima? O conjunto, na verdade, é esse daqui, ó, tá vendo? Esse Q aqui é conhecido pela matemática como o conjunto dos quadrados perfeitos. Aqui embaixo eu estou mostrando como eles são produzidos, ó. É por isso que eu sei qual que é o próximo.
Quem seria o próximo depois do 49 aqui? Seria o 8 ao quadrado. 8 ao quadrado é 64. 64. Depois do Ah, 8 ao sim. quadrado, quem seria o 9 ao quadrado? 9 ao quadrado é 81. E por último, o 10. Professor, Não, pode falar, desculpa. é que a Isabela não estava conseguindo acessar o áudio, que não estava funcionando. Pode explicar de novo essa parte do conjunto dos quadrados? Porque eu perdi, não estava ouvindo mesmo. Por favor. Claro, explico sim, Isabela, sem problemas. Agora você está me ouvindo? Agora sim, agora estou ouvindo. Ah, que bom. Vamos lá. Esse conjunto dos quadrados perfeitos, ele é um conjunto, ele é infinito, esse conjunto, e ele é muito importante para a matemática, porque além dele ser o conjunto que mostra todos os quadrados perfeitos, nós falaremos muito desse conjunto daqui para frente, além dele mostrar para a gente qual que é o conjunto dos números quadrados perfeitos, esse é um conjunto de números, uma sequência numérica em matemática, que mostra para nós todos os números que têm raiz quadrada exata. Olha para ele aqui, ó, esse conjuntinho que nós chamamos de Q. Se não tivesse aparecendo aqui embaixo, ó, qual é a sequência dele, eu poderia perguntar para vocês aqui se vocês já perceberam uma lógica que consegue dizer quem são os próximos. O próximo depois do 49 aqui seria o 64. Aqui na parte de baixo, Isabela, eu estou mostrando como é que esse conjunto, como que ele é produzido. Como é que ele é produzido? Como é que surge esse conjunto para matemática? Surge assim, ó. E por que que ele tem esse nome, quadrado perfeito? Ó. 0 elevado ao quadrado é o mesmo que 0. 1 elevado ao quadrado é 1. 2 elevado ao quadrado é 4. Eu estou pegando toda a sequência que nós chamamos de sequência natural, é aquele que nós usamos para fazer as contagens bionívocas. Lembra das contagens bionívocas? São aquelas contagens que nós chamamos em matemática de contagem 1 a 1. Nós pegamos essa sequência que é utilizada para fazer a contagem bionívoca e nós a elevamos ao quadrado. A partir daqui nós produzimos um outro conjunto chamado de conjunto dos quadrados perfeitos. Quem é o conjunto dos quadrados perfeitos? São os números naturais, a sequência natural, a sequência bionívoca elevada ao quadrado. E aí o MEC diz para a gente, para nós professores e educadores agora do Brasil inteiro por conta da BNCC, que todo aluno no quarto ano do ensino fundamental 1, todo aluno do quarto ano do ensino fundamental 1 deve conhecer essa sequência, esse conjunto chamado conjunto dos quadrados perfeitos, até pelo menos o 100. Então vocês vão começar a ensinar isso, é claro, eu faço sempre questão de ressaltar isso para vocês. Isso na teoria, tá, gente? Mas isso pode ser transformado em prática, sim. Para que seja feito isso, depende muito do trabalho de vocês em sala de aula. Mas o aluno consegue sim, tá? Todas as pesquisas mostram que consegue. A gente que trabalha com criança há algum tempo sabe que consegue sim. A ideia é que o aluno conte nessa sequência, por isso que é tão importante a contagem para matemática, pelo menos até o 100. Então a contagem dela ficaria assim, ó. Sem olhar lá, inclusive. Até voltar para o slide anterior, olha lá. A ideia é que ele conte sem que ele precise ficar olhando para ela. Aqui ainda tem ainda, ó. Quem é a sequência a sequência dos quadrados perfeitos? 0, 1, 4 e assim sucessivamente. 0, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 e 100. É imprescindível que o aluno saiba fazer essa contagem. É claro que depois vocês podem transcender isso, depois o 100 vem o 121, que é 11 ao quadrado, 144, que é 12 ao quadrado, 169, que é 13 ao quadrado. Mas o ideal é que o aluno do quarto ano do ensino fundamental 1, quarto bimestre, saiba essa contagem pelo menos até o 100. Qual a melhor forma de trabalharmos com essa contagem? Uma das grandes formas, dos grandes trunfos que nós temos na educação matemática para trabalharmos com as contagens e com os conjuntos, sequências numéricas, é pular corda e fazer atividades dessas. Depois eu mostro para vocês uma amarelinha que é feita não com os números naturais, como vocês já viram, mas ela é feita com os quadrados perfeitos ali também, que é para que o aluno incorpore de fato isso, passa a ser concreto para o aluno, aquele concreto lá no sentido do concreto de Piaget, tá? Tudo bem, Isabela? Ficou alguma dúvida ainda? Não, professor, foi ótimo. Muito obrigada. Agora você me escuta bem, né? Todos aí me escutam bem agora, né? Agora sim. Sim. Pessoal, podem me interromper a qualquer momento aqui, tá? Seguindo ali, então, ó. Isso daqui também eu vou trabalhar bastante com vocês. É uma pena nós não estarmos mais em aula presencial, senão em sala de aula eu ia construir isso com vocês.
Atenção especial a isso, ó. Tábua matemática. Essa é uma das tábuas matemáticas que existem, né, tá? Eu vou mostrar aqui no curso de vocês pelo menos 5 tábuas matemáticas. Primeiro, ó, recebe esse nome de tábua porque nas primeiras escolas da antiguidade, antes de Cristo, particularmente na escola de Liceu, fundada no século II antes de Cristo, lá por Platão, na Grécia Antiga, que é todo um sistema escolar de onde nosso sistema escolar, que temos até hoje, inclusive, deriva, ele mandava fazer de madeira esses símbolos matemáticos, ele mandava talhar na madeira e ele, o próprio Platão, pendurava pelas paredes da escola de Liceu. Como ele talhava em madeira, por isso que recebe o nome de tábua, tábua de madeira mesmo. É por isso que a gente tem a tabuada. Vocês nunca se perguntaram por que o nome daquele 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6. Tabuada. Não é pedir para o aluno decorar. Vocês nunca se perguntaram por que do nome, né? Tabuada. É por conta das tábuas matemáticas, que nós construiremos 5 aqui. Essa é uma das famosíssimas tábuas matemáticas. Quando vocês forem coordenadoras, supervisoras de ensino, diretoras e tudo mais, forem minhas chefes lá de verdade, como é que você faz para adentrar uma sala de aula e ver se a alfabetização, aquela alfabetização clássica, o letramento clássico, aquele que faz com que o aluno adquira a capacidade de ler e de escrever na nossa língua materna, que é o português, como é que você sabe se ela está sendo tão bem trabalhada quanto a alfabetização e o letramento matemático? Quando você adentra a sala de um professor, e além de você ver os signos linguísticos que a gente tem lá, A, B, C, D, o nosso abecedário na parede, palavras, tudo, quando você também enxerga matemática na sala de aula dele. Por exemplo, a sala de aula que eu imagino como sendo a ideal para o Brasil seria pelo menos umas 4 tábuas matemáticas espalhadas pelas paredes da sala, um mapa mundi, o que eu vou mostrar para vocês também, a girafinha das alturas, para você trabalhar estimativa e estatística com os alunos. Tem outro negócio que é legal para fazer em sala de aula mesmo, que é goniômetro de porta. O aluno consegue dizer o ângulo da porta à medida que ele abre. Porque você cola esse goniômetro, que eu vou mostrar para vocês depois, no chão. Então, quando você entra numa sala assim, você percebe que a matemática está sendo tão estimulada quanto as outras disciplinas. Infelizmente, não é uma regra, nem uma realidade em todas as escolas do Brasil. Os professores preferem, de forma geral, trabalhar com a alfabetização tradicional, aquela que ensina a ler e escrever na nossa língua materna. Só que a alfabetização e o letramento matemático é tão importante quanto a alfabetização e o letramento na nossa língua materna. Ensinar o matematiquês para um aluno é tão importante quanto ensinar o português. Mas voltando aqui, ó, uma tábua. Essa daqui, vou mostrar para vocês, vou ensinar como é que constrói. Acho que só de olhar para ela, alguns já perceberam como é que faz. É para fazer com os alunos, mas essa daqui é a clássica, tá? Por favor, gente, levem isso para dentro da sala de aula de vocês. O aluno que não lida com isso, que não constrói isso de fato, ele tem uma aprendizagem matemática toda defasada por conta disso. Então, levem mesmo, construam com os alunos sem dó. Toda a criatividade que vocês têm muito mais do que eu para fazer isso com EVA, fazer isso de forma colorida para chamar mais a atenção do aluno, fazer de várias maneiras distintas. Agora eu vou mostrar aqui para vocês por que do nome tabuada. Essa é a primeira das tábuas, ela é clássica, ela é construída no mundo inteiro, alguns ainda fazem de madeira talhada, por isso o nome tábua, porque é de madeira, né? Sabe aquele tábua da língua portuguesa de madeira, né? Pega aquela tábua para mim lá, menina. Então, tábua matemática por conta disso é daqui, dessa tábua que sai a palavra tabuada. Olha só, que interessante. Eu quero saber quanto que é 2 vezes 9. Então, eu venho aqui na horizontal e pô, 2 vezes 9. Venho aqui na vertical, aliás, ó, e pego o número 2. É 2 vezes 9, né? Eu levo o número 2 até o 9 aqui agora na horizontal, ó. 2 vezes 9 é 18, ó. Quero saber quanto que é 3 vezes 6. Ó, pego 3 aqui na horizontal, venho aqui até o 6 aqui aliás, desculpem, gente, o 3 aqui na vertical, ó, vertical, horizontal, ó, horizontal, vertical. Pego 3 aqui na vertical e levo 3 até o 6 ali, ó. Opa, 18, ó. 3 vezes 6
é igual a 18. 18. Quero saber quanto que é 5 vezes 9. Ó. Pego o 5 aqui e venho com 5 até o 9 aqui na horizontal. Ó. 5 vezes 9 é 45. Essas eram as famosas tábuas matemáticas antigas. Eles tinham tábuas para vocês terem uma ideia. E essa tábua matemática, como é que ela é feita? Ó? Primeiro eu coloco essa linha aqui, ó, que é a linha vertical, do 1 ao 10. Depois eu coloco essa aqui horizontal, do 1 ao 10 também. Aí eu faço assim, ó, na próxima sequência vão só os números pares, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12, terminando no 20. Depois eu venho aqui de 3 em 3, depois eu venho aqui de 4 em 4, de 5 em... Pronto, ela está pronta. E ela tem essa magia de mostrar para o aluno, que nós chamamos em matemática de propriedade comutativa. O que é a propriedade comutativa? A propriedade comutativa diz que as ordens dos fatores não alteram o produto. O que isso quer dizer? Que se eu começar pegando um número pelo horizontal, ó, vou fazer agora 6 vezes 7. Mas eu não vou começar pela horizontal, pela vertical. Distraidamente, eu vou começar pela horizontal. 6 vezes 7, ó, também dá o mesmo resultado, 42. E essa tábua é tão mágica que quando eu olho para a diagonal dela, ó, o que eu tenho aqui, lembra do conjuntinho que eu mostrei para vocês? E nessa aqui, exatamente, como é que pega? Aqui eu tenho o conjunto dos quadrados perfeitos, ó, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, ó. O aluno pode olhar para isso e perceber vários padrõezinhos, ó. Se eu olhar para outra diagonal aqui, também se forma um padrão. Será que eu consigo perceber qual é? Quando eu coloco em L aqui os números, ó, assim, eu também consigo enxergar um padrão, ó. Será que eu consigo perceber qual é? O trabalho só de tábuas matemáticas já garante a vocês um trabalho para mais de 6 meses em São Paulo, porque existem vários padrões dentro dessa tábua. O padrão que a gente vai observar, que vocês vão construir quando professoras forem lá com vocês, um aluno de vocês, quando for coordenador, vai cobrar para os professores façam. Quando for diretor, vai cobrar que os coordenadores cobrem dos diretores. Quando vocês forem supervisoras, supervisores de ensino, vocês vão cobrar para que os diretores cobrem para que tenha em sala de aula. Essa tábua matemática, que além disso mostra a tabuada. Lembra de uma das primeiras discussões que nós fizemos sobre educação matemática em sala de aula? É para fazer o aluno decorar a tabuada? Não, porque você vai ter uma tábua matemática colocada na sala de vocês lá. Tá bom, gente? Acho que todo mundo já percebeu como é que você cria essa tábua. Você tem que fazê-la junto com os alunos, tá? Construir juntos. Tem que ser uma construção a várias mãos aí. Essa é uma delas. Depois eu mostrarei outras para vocês que são bem interessantes também. O ideal Professor, é patrocínio. Pois não. eu nunca tinha visto isso. Não, e nunca. Então também não, não achei. sabia onde veio o nome tabuada. Quando eu era criança, meu pai não deixava eu sair da mesa enquanto eu não decorasse a tabuada. Não, e assim, você vendo a tábua, é muito mais fácil, né? Do que a própria tabuada. Começa, e não é só isso. Olha o poder das tábuas, ó. Mas não é só a sua educação, assim. O que acontece é o seguinte, ó. Vou explicar isso rápido para vocês. Funciona assim, tá, gente? Não sei se já entraram no Zoom. O Zoom ele funciona de 40 em 40 minutos. Então, acabando esses primeiros 40, aí eu chamo vocês lá de novo, mando outro link para a gente entrar para fazer mais 40 minutos de aula, tá bom? É que é assim, ó. O maior problema identificado no Brasil com o fim da ditadura, em 1984, foi a alfabetização. No Brasil, quando a ditadura abandonou, nós tínhamos em torno de 31% de analfabetos da população brasileira. Então, o Brasil veio com um combate forte, depois de 1984, o combate era pelo fim do analfabetismo. O Brasil quis acabar com o analfabetismo. Então, o Brasil valorizou muito mais a alfabetização, é por isso que o curso de vocês até hoje é por conta desse resquício. Ele pega muito pesado com a alfabetização. Pode ver que agora vocês, segundo, terceiro semestre, vocês já ouviram falar de Emília Ferreira, período silábico, período semialfabético, período alfabético. No entanto, a educação matemática vocês estão vendo pela primeira vez agora, porque realmente o Brasil tem essa característica de priorizar muito mais a alfabetização, por conta desse passado que tínhamos, com essa parcela grande de analfabetos da sociedade, do que a matemática em si. Só que agora
coisa está mudando, porque o número de analfabetos está caindo. Então, agora a gente tem que transcender para além do que só alfabetização e voltarmos, sim, com força, ensinar matemática, ensinar com vontade, geografia, ciências. Realmente, nós combatemos o número de analfabetos e recebemos vários prêmios internacionais por isso ainda. O Brasil, num curtíssimo espaço de tempo, saiu para de 1/3 da população de analfabetos para os 11,6% que nós temos hoje. Isso é quase que histórico. Então, foi feito um trabalho bacana assim, na educação brasileira. Agora, a gente tem que começar a dar o próximo passo. Melhorar o ensino de ciências, melhorar o ensino da matemática. E a palavra tabuada, ela vem daqui, ó, porque isso era construído em madeira mesmo. Ela é feita em tábuas de madeira, por isso que a gente herdou o nome tabuada e manteve esse nome até hoje. Tá bom? Mas é importante vocês estarem, mesmo que não tenha visto, eles estarem conhecendo agora. Fica muito mais fácil. E só eu quero falar, um outro poderzinho das tábuas aqui é a localização geográfica e geométrica dos alunos. Observem que ele localiza geometricamente os números na tábua. E acaba passando uma ideia do que depois ele vai aprender lá no ensino médio, chamado de gráfico cartesiano, que é sistema de coordenadas. Eu procuro um número na horizontal, eu procuro outro na vertical. Isso passa para o aluno uma coordenação espacial que vocês não têm ideia. Então, não desprezem nunca o poder de uma boa, não da tabuada, mas uma boa tábua matemática. Eu vou apresentar pelo menos 5 aqui para vocês. Essa é uma delas e é a principal. Mas bacana vocês estarem conhecendo agora. Mais alguma coisa, pessoal? Eu estou surpreso com o fato de vocês nunca terem visto. Mas eu nunca vi, professor. Nunca viu também? Nunca vi, e é muito mais fácil mesmo. E que pena, né? A gente vai vendo como o nosso ensino de matemática foi fraco, né? Como a gente foi privado de tanta coisa, né? Verdade. Vocês não vão fazer isso com os alunos de vocês. Não, pelo amor de Deus. Não vão, não. Eu garanto a vocês, só de vocês fazerem as tábuas matemáticas, dá para ensinar bastante com ela, trabalhar com bastante formas geométricas, pelo menos na parte de matemática, vocês serão professores completamente diferenciados, vocês vão ver. Tudo que eu estou falando, Ô, professor, da matemática ser fraco, qualquer coisa que você faça um pouco mais diferenciada, você já se destaca bastante dos outros professores. Pois não, pode falar. Professor, eu não sei se o senhor já viu aquele quadro do Caldeirão do Hulk, dos pequenos gênios. Sim. Aquelas crianças, elas resolvem aquele 1 milhão de contas em segundos. Eles nem pensam para responder. Eu fiquei encantada com aquilo. Você já viu? Já vi sim. E se eu dissesse para vocês que não é tão difícil fazer aquilo? Depois eu mostro para vocês algumas técnicas para fazer cálculo mental. Eu fiquei assim, eu queria ver o meu professor respondendo assim também. Olha aqui com aqueles menininhos lá, eu responderia, hein? Nossa, mas é muito rápido, parece que eles nem pensam, né? É que eles espantam por conta da idade deles, né? Para a idade deles, eles estão um pouco adiantados, mas é legal, é legal. Olha lá os alunos de vocês, todos assim também. Pois é. Pessoal, o Zoom tá me falando aqui que tá acabando o tempo, tá? Aí eu levo só um tempinho para converter esse vídeo para MP4. Aí daqui a alguns minutinhos eu já chamo vocês, assim que ele fizer a conversão, ele demora em torno de 10 minutos para fazer a conversão do vídeo, tá? Assim que eu termino, ele interrompe a gravação e faz a conversão do vídeo para MP4. Aí leva em torno de 10 minutinhos. É só esperar meu computador fazer essa conversão e já abro outro vídeo, vou passar o link lá para vocês. Tá bom. Pode ser, gente? Tá ótimo. Tá Ok. ótimo. Gente, até daqui a pouquinho. Até logo. Até.